Beleza, então vamos resolver uma questão de matemática lá de Santo Amaro, no Maranhão, que diz o seguinte: assinale corretamente a assertiva que apresenta a quantidade correta de anagramas da palavra matemática. Então, anagrama é aquela parte da matemática que você vai colocar as letras em posição diferente. Por exemplo, eu vou trocar isso aqui, ó, por log. Isso é um anagrama, isso é um anagrama com as letras G, O e L. Eu posso ordenar do jeito que eu quiser. Então, isso aí, para a gente, vai ser um anagrama. E como é que eu calculo a quantidade de anagramas de uma palavra? Vamos primeiro para essa explicação. A gente vai fazer uma troca, a gente vai fazer uma permutação entre letras. Então, a fórmula vai ser n fatorial. Ou seja, você tem uma palavra com três letras. Então, aqui tem três letras. O que que acontece? Eu vou pegar, fazer P, vai ser quem? 3, que é o número de letras, fatorial. E o que é esse fatorial? É você multiplicar todo mundo, inclusive o número, com o que vem atrás dele. No caso, 3 vezes 2 vezes um. 3 vezes 2 vezes um, 6. Tá bom? Então, esse é o número de anagramas que você tem. São combinações de palavras, tá certo? Anagramas. Eu posso pegar e fazer com as letras da palavra Luiz, por exemplo. Bora lá. Luiz tem quatro letras. Então, você tem lá quatro letras. Quantos anagramas eu consigo formar? Por exemplo, consigo fazer aqui, ó. Se eu trocar a letra S, a letra I fica Luzi, né? A mesma coisa. Então, para eu calcular a quantidade de anagramas, basta você contar a quantidade de letras e multiplicar todo mundo que vem até o 4. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. 4 vezes 3 é 12, vezes 2, 24, vezes um continua sendo 24. Show? Muito bem. Só que a gente tem um problema. Qual é o meu problema? O problema da gente é que eu não tenho simplesmente as letras sem ser repetidas. Eu tenho uma repetição da letra A, da letra M e da letra T. Então, o que que eu vou fazer nesse caso? Vai continuar da mesma forma, tá bom? Só colocar aqui, escrever a palavra aqui, matemática. Quantas letras tem isso aqui? Nós vamos contar lá as letras, né? Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 letras, ok? Tem 10 letras. Muito bem. Então, você continua fazendo lá 10 fatorial. Aí, o que que tu vai fazer agora? Tu vai pegar e contar as letras que se repetem. Eu vou fazer com caneta diferente aqui. Quantas vezes a letra M está se repetindo? Uma, duas. Então, você vai lá e coloca 2 fatorial, tá bom? Cada letra que vai se repetir, você coloca esse número fatorial, beleza? Vou fazer com outra cor aqui, ó. A letra A se repete uma, duas, três. Então, lá vai você colocar 3 fatorial. E a letra T, essa letra aqui,
Deixa eu ver se eu consigo fazer com outra caneta. Isso aqui, ó. A letra T se repete uma, duas vezes. Então, lá vai você colocar 2 fatorial. O resto é conta. Então, bora lá. 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que que eu parei no 3? Porque eu vou cancelar esse 3 fatorial de cima com 3 de baixo. Então vamos lá. 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Lembra que multiplicação é comutativa, então eu posso muito bem cancelar. Cancelo 3 fatorial de cima com 3 de baixo. 2 fatorial é 2, né? Porque 2 vezes um é 2, né? E 2 vezes um é 2 de novo. Aqui e aqui. Então aqui vai dar 4, então cancelo esse 2 fatorial vezes esse com 4. Sobrou para eu fazer quem? Sobrou para eu fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, né? Sobre ninguém, né? Que não vai ter ninguém lá. Então, só um. Então, vamos fazer a conta aqui, né? 10 que multiplica 9 vezes 8 é quanto? 9 vezes 8 é 72. Então, 10 vezes 72. 6 vezes 5 é 30, né? 6 vezes 5, 30. E aí a gente tem que fazer essa multiplicação. Aqui a gente já tem quem? 720, né? Vezes 30. Então, nós vamos lá fazer as contas. 720 vezes 30 na mão mesmo, né? Vai dar quanto? E o 7, né? Faltou aqui o 7. O 7 vezes o 7. Fazendo essa continha aqui, ó, a gente vai chegar em 151.000 vezes 200. Lembrando que na hora da prova é fazer na mão, viu? Não tem para onde correr, não. Então, vamos ver qual é a alternativa lá. Certinho, a nossa alternativa é a letra A, certo? Então, lembra, permutação, pediu anagrama, anagrama, isso daqui é N fatorial. Tem repetição, você vai dividir esse N fatorial pela quantidade de letras que você vai ter repetido lá, tá bom? Então não esquece, tá certo? Isso daqui é a questão certa para você não errar, tá bom? Então, muito bem. Então vou deixar aqui, então, vamos em frente. Questão de estatística. Observe aqui, uma pesquisa de campo foi conduzida com o objetivo de determinar a mediana da idade da população de uma determinada cidade. Observe os dados coletados nessa pesquisa e, em seguida, assinale a alternativa que indica a mediana correta. Mediana, tá? Mediana é o termo do meio. Termo do meio. Então, o que que eu vou fazer aqui? A primeira coisa é ordenar essa galera todinha aqui, ó. Tá vendo esses números? Você vai ordenar, eles não estão em ordem, então você vai colocar em rol, tá bom? Primeira coisa, pegou questão que tem dados assim, você coloca em rol, que é organizar. Organizar. Organizar em ordem
crescente ou decrescente, tá bom? Escrevi errado, mas tudo bem. Eu gosto de fazer de ordem crescente, do menor para o maior. Então vamos lá. 0,8, né? O menor que a gente tem. Depois vem quem? O 10. Depois o 13. Depois do 13, o 18. Depois do 18, 21. Depois do 21, 34. Depois do 34, 48. Isso aqui é questão de fazer com calma. 48, 75. Depois o 78. E por último, o 81. Ah, beleza. Agora eu já tenho os dados em rol. Muito bem. Então, o que que você vai fazer? Você contou quantos termos lá? São 10, ó. Daqui para cá, são 10 números, 10 valores. E o que que eu vou fazer com isso? Observe. Você vai dividir exatamente ao meio. Então, bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Então, daqui para cá tem cinco. Daqui para cá, tu também vai ter cinco valores. Então, o que que tu vai fazer? Você vai pegar, deixa eu colocar outra cor aqui. Você vai pegar os dois termos centrais, os do meio. Esses aqui, ó. Observa. Se tu pegar esses dois, daqui para cá ficou quantos? Quatro valores. Quatro valores. E daqui para cá, tu também tem quatro valores. Pronto. Então, esses dois aqui, ó, vão ser a nossa mediana. Então, como é que eu calculo mediana de termos pares? Você vai somar esses dois números aí, o 21 com 34, e vai dividir por 2. Você está tirando a média aritmética deles. Então, 21 mais 34 é 55 dividido por 2, ok? 55 dividido para 2 dá exatamente 27,5, que está lá na nossa letra D, certo? Esse é o nosso gabarito. Então, toda questão que envolve coleta de dados em que você tem que calcular mediana, você vai colocar em rol e vai ver se esses dados, essa quantidade de dados for um número par, a mediana vai ser os dois termos do meio e você tira a média entre eles. Se eles forem ímpares, vai ser o termo do meio. Então, por exemplo, se eu tivesse mais um valor aqui, digamos 90, eu vou lá no sexto termo e conto. Aqui, ó. Eu ia bem aqui, contava esse, aí tu ficava com o quê? Com 5 para cá, né? 5 para cá e 5 para cá. Pronto, dividiu no meio, o termo do meio é mediana, mas isso não acontece, tá? Em geral, esse pessoal gosta de colocar números pares mesmo para dar um trabalhinho. Beleza? Então, vamos em frente. Mais uma questão bonita aqui. Essa questão de probabilidade. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Vermelho. O que que é a probabilidade? A probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, número de casos favoráveis sobre o número total de casos. Essa é a definição. Então, probabilidade já escreve isso aqui, tá bom? Ele diz o seguinte: assinale corretamente o que a probabilidade de sair um número primo. Então, tem que saber o que é o número primo, né? Em um único lançamento de um dado. Então,
O nosso espaço amostral, que é o número total de casos, vai ser o número de dados, número dos lados, número das faces, né, dos dados. Então, quantas faces tem um dado? Tem seis. Então, o nosso total vai ser seis. O que é o número primo? Número primo é todo aquele que só divide por um e por ele mesmo. Então, a gente tem o nosso número de casos, vai ser quem? O 2, o 3 e o 5. Ou seja, são três possibilidades. Então, a nossa probabilidade vai ser quem? Vai ser 3 em 6. Simplifica isso aí, divide em cima e embaixo por 3, ó. Vai ficar quanto? Um em cima, 2 embaixo. Um dividido para 2 é 0,5. 0,5 em percentual é 50%, que está lá na letra B, certo? Então, é lembrar essas definiçõezinhas aí, que é sucesso, beleza? Probabilidade a gente trabalha assim, tá? Divide o número total de casos favoráveis por o número total de casos. Essa questão aqui é uma questão que versa sobre juros simples, então vamos lá. A empresa Alfa aplicou um capital de 15.800 a quê? A juros simples. Então grava isso. Que rendeu juros de 9.954 em 18 meses de aplicação. Assinale corretamente a assertiva que apresenta o quê? A taxa de juros mensal, tá bom? Então tem que ter cuidado com isso aqui, tá bom? Dessa aplicação. Por que que eu tenho que ter cuidado? Porque a taxa tem que estar no mesmo, na mesma contagem de tempo do que o tempo que ele está me dando. Por exemplo, ele me dá meses, mas ele coloca uma taxa bimestral, né, eu tenho que converter. Não acontece isso, eu acho que eles não vão tentar dificultar. Mas, enfim, vamos colocar os dados. Aqui, ó, o capital é quanto? 15.800. Deixa eu fazer aqui. Não ficou muito legal. 15.800, certo? Os juros são quanto? Ele já me deu 9.954, ok? O tempo que ele me deu foi de 18 meses. 18 meses. Muito bem. E o que ele quer? A taxa, que eu não sei. Lembra, juros simples vai ser quem? J é CIT. Então, você tem C vezes I vezes T, dividido por 100. Lembre isso aí. J é CIT, tá bom? Agora, coloca cada número no seu lugar. Vamos lá. 9.954 igual. O capital é 15.800 vezes a taxa que eu não sei quem é, que é o que eu quero calcular. Um tempo é 18 e o 100 está aqui, né? Então vamos cancelar esses dois, né? Esses dois zeros de cima, esses dois zeros de cima com esse 100 aqui, tá bom? Continuando aqui, ó, eu vou ter o I, né? Eu vou fazer o seguinte, esse 18 aqui, ó, que está multiplicando, ele vai passar dividindo juntamente com esse outro número aqui, que é o 158. Então, tu vai ter o 9.954 dividido para 158 vezes 18. Deixa eu só arrastar um pouquinho aqui para eu continuar. Eu fiz a fatoração desse número. Sei que
dá trabalho, mas infelizmente não me ocorreu outra coisa para poder cancelar. Então vamos fatorar o 9.954 para a gente ver o que que acontece, ok? Então vamos lá. 9.954 eu consigo dividir por 2 que é par, dá 4.977, tá bom? 4.977 eu consigo dividir por 3 porque a soma desses dígitos aqui é múltiplo de 3, ó, tá? Então, eu vou dividir por 3. Vai dar 1.659, tá bom? Quando tu soma esses números aqui de novo, dá um múltiplo de 3, ó. 1 mais 9, 10, com 5, 15, com 6, 21. Dá por 3. Fico com quanto? Com 553, certo? Esse número aí, você vai testar e dá para dividir para 7, né? Que vai dar 79. Só que 79 é primo, só dá por ele mesmo. Então deixa ele aí, tá bom? Então eu posso dizer que o 9.954 é a mesma coisa do que 2 vezes 9 vezes 7 vezes o 79, tá bom? Sim, e daí? Daí que você vai pegar esse número grandão que eu coloquei, vai substituir 2 vezes 9 vezes 7 vezes 79, tá bom? Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar 158 é 2 vezes o 79. E o 18 é 2 vezes o 9. Ah, agora faz sentido, né? Então eu cancelo 79 de cima com 79 de baixo. 2 de cima, 2 de baixo. Que não pegou em cima, né? 2 de cima com de baixo. O 9 de cima, o 9 de baixo. Pronto, meu patrão. Agora eu tenho o quê? Eu tenho 7 dividido para 2. 7 dividido para 2 é 3,5. Que ficou direitinho aqui, ó. 3,5, letra C. Beleza? Então, mais uma questão para o saco. Esse tipo de questão aqui é lembrar que se você muitas vezes não souber fazer esse método de fatorar, tem que dividir. O problema é se essas contas grandes, né? Então, tentar treinar essa divisão e ficar esperto nesse tipo de continha aqui, que isso daqui pode dificultar um pouco, mas eu creio que para essa prova vai ter uma questão envolvendo juros simples. E não esquecer a fórmula, tá bom? Essa fórmula aqui, ela é importante, tá? Não esquece, tá bom? Muito bem. Agora, vamos fazer essa questão aqui, que é uma questão de porcentagem bem tranquila, que é o seguinte: uma porcentagem, ela é o seguinte, é um P, deixa eu só colocar aqui, alguma coisa dividido por 100, certo? Então, P por cento é P sobre 100. Muito bem. Então, a gente tem 35% é 35 sobre 100. 35% de quem? Então, quando ele fala de alguma coisa, você vai multiplicar por 180, 180%. 180%, 180 sobre 100, tá? Então, o que que tu vai fazer? Cancela um zero de cima com um zero de baixo. D, cancela. Muito bem. Quem dá para cancelar? Por enquanto, ninguém. Então, vou fatorar. 35 eu sei que é 5 vezes 7, certo? Sobre 100. Deixa eu só colocar aqui. Mas eu sei que 100
é 5 vezes 20. Então, eu posso deixar assim, já apareceu um 5. E o 18 é quanto? É 2 vezes o 9. 2 vezes 9 é 18. E o 10 é 2 vezes o 5. Ah, então eu posso fazer o seguinte: eu posso cancelar em cima um 5. Opa, a canetinha tá rebelde. Cancelar um 5 de cima com 5 de baixo. Eu posso cancelar um 2 de cima com um 2 de baixo. Ah, beleza. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar quem sobrou 7 vezes 9 sobre 20 vezes 5. 7 vezes 9 é quanto? 63, ok? E 20 vezes 5 é 100. Pronto. Foi o que eu falei no início. Porcentagem é um número dividido para 100. Então, 63 sobre 100, 63%. Ou seja, letra A. Esse tipo de questão é bem tranquila, tá bom? Então é importante observar. Toda vez que eu tenho para calcular uma porcentagem de alguma coisa, pode multiplicar que dá certo, tá bom? Então essa foi a prova de Santo Amaro, ok? Nós resolvemos aqui com tranquilidade alguns temas e esses temas são recorrentes nessa banca. Então busque estudar esses assuntos, ok? Então eu vou tentar preparar mais alguma coisa, mas caso não seja possível, eu acho que só com essas questões aqui, com esses temas, a gente já consegue fazer muita coisa, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.